Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou Camila Barreto, sou acupunturista e hoje eu trago mais uma super aula curtinha, mais direta, focada, trazendo hoje um assunto que é um bicho de sete cabeças para muitos terapeutas: diagnóstico bioenergético para fazer uma boa combinação de pontos de auriculoterapia. Pode ser um desafio, né? Mas eu vou te mostrar formas simples de fazer isso sem complicação e trazendo um tratamento eficaz, direto, assertivo. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações para receber todas as super aulas, curtir, comentar, compartilhar, me ajuda aí no engajamento que eu trago mais conteúdo para você. Mas vamos lá. Minha primeira dica, gente, é deixar de lado aquelas fichas extensas de avaliação. Isso acaba muitas vezes prejudicando o terapeuta, porque ele coleta tantas informações que nem sempre ele consegue interpretá-las, né? Se você não domina a sua ficha de avaliação, se não sabe direcionar essa avaliação para aquilo que você precisa, o melhor é não utilizar, tá? Porque senão acaba, em vez de ser uma ferramenta facilitadora, passa a ser uma ferramenta complicadora. Se você domina a sua ficha de avaliação e consegue interpretar as informações, tudo certo, pode seguir, tá? Tô dando dica para descomplicar. Uma outra dica é ter sempre um desenho na sua ficha mesmo de avaliação, ou seja, minha ficha é um papel com os 5 elementos, com um pentagrama. Tenha em mão sempre um pentagrama, desenhado dessa forma aqui, esquematizado conforme a medicina chinesa, para que você tenha clareza, visualize aquilo que o seu paciente diz. Porque se a gente só vai escrevendo, às vezes a gente não consegue visualizar a qual elemento está qual a queixa que o seu paciente refere. Então tenha sempre em mãos uma tabelinha, um desenho desse do pentagrama para que você possa ir rabiscando, completando na avaliação do seu paciente. E daí vamos lá. Durante a avaliação, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar qual é a queixa principal do seu paciente. E essa queixa principal, a partir de agora, cada coisa que o seu paciente relatar para você, você, em vez de anotar numa ficha, você já vai anotando no pentagrama, colocando no pentagrama para ter clareza de qual elemento e aonde está essa queixa. Então vamos lá, vamos supor que o nosso paciente ele procurou por, vamos pegar um quadro bem simples, né? Insônia, tá? Insônia. Insônia é relacionado a alterações de sono. Na medicina chinesa a gente fala em alterações do sono, que é quando o paciente dorme, mas não tem aquele sono reparador, aquele sono que o sustenta, que faz com que ele acorde disposto no outro dia. Muitas vezes também pode estar relacionado ao não dormir, mas consideramos que o sono agitado, né, o sono onde o paciente acorda várias vezes à noite, também seria uma alteração importante do sono. E daí a pergunta que se faz para o paciente, a primeira coisa, antes de tentar colocar no pentagrama, é perguntar como é essa insônia, porque de repente, de acordo com o que o paciente refere, vai ter características diferentes. E aqui a gente já começa a fazer uma analogia em relação aos elementos. Então vamos supor que o paciente diz assim: eu tenho dificuldade para pegar no sono à noite. Eu vou dormir, eu vou deitar e a minha cabeça começa a trabalhar, eu começo a pensar, ter excesso de pensamentos e eu não consigo desligar a cabeça, desligar a mente para poder dormir. Isso é muito característico, a gente escuta muito. Vamos pensar daí nos elementos, daí a gente tem que já pensar na característica dos elementos, e é por isso que a gente tem que dominar a base e conhecer as características de cada elemento. E daí a gente vai lembrar que o elemento fogo, ele é o responsável pelo intelecto, pela inteligência, pela mente, pelos pensamentos no sentido de inteligência, né? Então, essa é uma característica, essa insônia que o paciente relata, logo a gente já pensa no elemento fogo. E daí eu vou colocar aqui, eu vou escrever:
insônia, pontuando já o meu elemento fogo. Então aqui eu já tenho um alerta dessa insônia, como essa insônia, né? Já tem um sintoma e esse é a queixa principal relacionada ao elemento fogo. Normalmente a nossa avaliação a gente vai abrindo ela a partir da queixa principal. E daí a gente começa a investigar outras coisas do elemento fogo, começa a perguntar: olha, você se sente ansioso? Se o paciente dizer que sim, né? Como se manifesta essa ansiedade? Tem palpitação, né? Sente aperto no peito? E aumenta a pressão arterial? São coisas relacionadas ao elemento fogo, por exemplo. Vamos supor que esse paciente relata que também tem compulsão alimentar, né? E daí você vai lá e escreve compulsão no elemento terra. E assim você vai pontuando. Vamos dizer que esse paciente sofre com dor de cabeça, né? Porque ele não está dormindo bem, está tendo dor de cabeça, cefaleia. E daí a gente pergunta as características dessa dor de cabeça e ali vai pontuando. Vamos supor que seja uma dor de cabeça de madeira, né? Relacionada à tensão, né? A dor tensional. E assim a gente vai colocando. Colocando esses sintomas no pentagrama, a gente já vai ter uma visualização de quais elementos estão em desequilíbrio e onde eu devo intervir. E daí, de forma bem simplificada, tá? Porque a gente poderia ir muito mais a fundo, mas como essa é uma videoaula curtinha, eu vou trazer de forma simplificada. A gente poderia atuar de duas maneiras que seriam eficazes e de forma simplificada, tá? Primeira, ir num elemento em desequilíbrio relacionado à queixa principal do seu paciente. Então, a minha queixa principal, o paciente ele busca o meu atendimento devido à insônia, e eu identifiquei que essa insônia é lá do elemento fogo, eu vou trabalhar com o ponto elemento do elemento fogo, que seria o ponto coração, ponto intestino delgado ou ponto sandial, são os pontos de auriculoterapia relacionados ao elemento fogo. Porém, como a gente está relacionando a insônia, que é algo mais, digamos que não emocional, né, mas algo mais de mente mesmo, de pensamento, algo mais menos palpável, a gente vai ter que trabalhar com o órgão, que é coração, né, com o coração, que é onde abriga a mente mesmo, o coração abriga a mente. Então, o nosso ponto de auriculoterapia seria lá no coração. Uma outra forma de trabalhar é identificando qual dos elementos tem mais desequilíbrios, tá? Vamos supor que na minha avaliação ali eu pontuei muito o elemento madeira. Vamos supor que esse paciente também estava com irritabilidade, trouxe irritação nos olhos, trouxe várias queixas relacionadas à madeira. Daí eu vou então, uma outra forma de trabalhar é ir nesse elemento que tem o maior desequilíbrio e nesse caso seria o elemento madeira. Professora, mas daí vai mudar, né? Isso aí vai ficar... Não, gente, isso aqui a gente tem que lembrar que é um sistema fechado de energia, que a energia circula. E você vai ver que os sintomas que o seu paciente vai relatar, eles vão estar associados. Então, se você atuar em um elemento, você consequentemente chegará no outro elemento, porque ele vai fazer com que a energia flua. E o nosso objetivo na auriculoterapia é estimular o livre fluxo de Qi. Se eu empurro o Qi para cá, vai causar uma alimentação, né? Vai fazer um círculo de energia que vai acabar equilibrando todos os outros elementos. Eu sempre digo para meus alunos, a gente tem que chegar num determinado local e existem vários caminhos para chegarmos naquele local. Quanto melhor for a nossa avaliação e o nosso diagnóstico, a gente vai pegar o caminho mais curto e mais rápido de chegar naquele local e naquele objetivo. Porém, se por acaso eu ainda não estou muito expert em avaliação e eu peguei um caminho um pouco mais longo, só vai demorar um pouquinho mais o resultado. Porém, você também terá resultados. Você tenha certeza que colocando no pentagrama, você vai ter clareza qual elemento vai ser o que você deverá trabalhar.
ou aquele elemento que tem o sintoma e a alteração mais relevante e que causa maior incômodo no seu paciente, ou então opte por aquele elemento que tem o maior número de pontuação aqui com os desequilíbrios que eu vou coletar do meu paciente. Se você gostou dessa dica, fica ligadinho aqui no meu canal que eu vou trazer muito mais dicas como essa sobre diagnóstico, sobre combinações de pontos, sobre a auriculoterapia. E vamos lá, compartilhe, curta, comente, coloque ali embaixo o que você achou dessa aula. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais. Beijo!